Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje vou continuar estudando Direito Constitucional para concurso público. Nós estamos em Direito Individual e próximo tema relacionado ao direitos individuais são os remédios constitucionais. E a gente está vendo o mandato de. é, mandato de. Mandado, na verdade, é mandado de segurança, que é um direito também constitucional. Tá? Vamos lá, vamos arrecadar conhecimentos a respeito desse mandato de segurança, que é um direito garantido constitucionalmente. O artigo 5º 69, né? Concede-se a mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus. Então, direito que não é amparado pelo habeas corpus ou habeas data é amparado pelo mandado de segurança. Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública, então, quando o responsável for uma autoridade pública ou agente de pessoa jurídica, no exercício de atribuições do poder público. Caráter residual. O mandado de segurança só é utilizado quando for caso de habeas corpus ou habeas datas. Não é gratuito, então não é gratuito e não dispensa a assistência do advogado. Então precisa do advogado, precisa de pagar e quando não é caso de habeas corpus e habeas data. Ilegalidade ou abuso de poder ou ato é contrário ao direito. O que é ilegalidade? A pessoa está ilegal ou ela está abusando do poder. É um ato que é contrário ao direito que temos. Direito líquido e certo. Manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Requisito ligado aos fatos que podem ser comprovados de plano pela apresentação de documentos sem necessidade de dilação probatória. A prova é toda pré-constituída. Então, dilação probatória quer dizer que a prova é constituída, é pré-constituída. Então, esse é o direito líquido certo, né? Manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto por ser exercido no momento da impetração. Então, vamos lá. Impetração. Ato ou efeito de petrar, rogo, súplica, obtenção do que se solicitou. Então, impetrar isso e dilação probatória. Dilação probatória. Poxa.
Ferramentas. Ixi, não está para ferramentas isso daqui, né? Vamos ver. Dilação probatória é a extensão do prazo para a produção de provas em um processo judicial, concedida por um juiz para dar mais. É a extensão de provas. Dilação probatória é a extensão de provas que é concedida juridicalmente, processo judicial, para dar mais tempo a partes, né? Dilação probatória é aumentar tempo para adquirir provas. Súmula número 625, STF. Controvérsia sobre matéria de direito não impede a concessão de mandato de segurança. O impetrante deve apresentar na petição inicial toda a prova que possui. A juntada de documentos após o ajuizamento de ação só é admitida em situações excepcionais, quando houver necessidade de trazer novos documentos. O ajuizamento de ação só é admitido em situações excepcionais quando houver necessidade de trazer novos documentos em razão das informações prestadas ou em caso de pedido de exibição incidental feito pelo impetrante. Não cabe ao MS quando a existência do direito é duvidosa, sua extensão não está delimitada, seu exercício depender de situações ou fatos ainda indeterminados. A existência do direito duvidoso. Legitimidade ativa. Pessoas físicas formais, espólio condomínio, entes despersonalizados, mesas diretoras, superintendências e pessoas jurídicas titulares do direito legitimidade. Pessoas jurídicas titulares do direito. Legitimidade passiva. A autoridade que praticou o ato comissivo ou omissivo impugnado ou de quem emanou a ordem. A petição inicial deve indicar também a pessoa jurídica que a autoridade integra, se acha vinculada ou exerce suas atribuições. Observações. Autoridade é o servidor ou agente público dotado do poder de decisão dentro de determinada esfera de competência. Equiparados representantes ou órgãos de partidos políticos, administradores de entidades autárquicas e dirigentes de pessoas jurídicas ou pessoas naturais no exercício de atribuição do poder público. Superior hierárquico. Figura no polo passivo apenas quando praticar ou ordenar concreta e especificamente a execução do a execução ou inexecução de um ato. Caso contrário, o presidente da República seria a autoridade coatora em todos os mandatos de segurança impetrados contra ações ou omissões danosas, verificados no âmbito federal. Figura no polo passivo apenas quando praticar ou ordenar concreta e especificamente a execução ou inexecução de ato.
Caso contrário, seria coautora. Súmula número 510 do Supremo Tribunal Federal. Praticado o ato por autoridade no exercício de competência delegada contra ela que recebeu a atribuição, cabe o mandato de segurança ou a medida judicial. Então, praticado o ato por autoridade no exercício de competência delegada. Então, o ato por autoridade, exercício de competência delegada, contra ela que recebeu a atribuição. Cabe o mandato de segurança, aí ó, cabe o mandato de segurança ou a medida judicial. E não contra a autoridade delegante. A atividade delegada é aquela no qual o particular desempenha função própria do poder público. Não se confunde com atividades autorizadas que são próprias de particulares e não ensejam a impetração do MS. De substituição processual. Titular de direito líquido e certo, decorrente de direito em condições idênticas de terceiro, poderá impetrar mandado de segurança a favor do direito originário, se o titular não fizer no prazo de 30 dias, quando notificado judicialmente. Prazo 120 dias contados da ciência do ato impugnado. É decadência, não tem suspensão e nem interrupção. Em se tratando de omissões, não há como contar o prazo. Modalidades. Mandado de segurança repressivo. Reparatório. Visa reparar um constrangimento já ocorrido. Mandato de segurança preventivo. Visa evitar a ocorrência de constrangimento ilegal a direito líquido e certo. Ameaça grave, séria e objetiva. Não cabe mandato de segurança contra atos de gestão comercial praticados por administradores de entidades da administração indireta e concessionárias. Observação: é possível o mandato de segurança se contra atos referentes a atribuições institucionais das entidades. Não será concedido mandato de segurança quando se tratar de ato do qual caiba recursos administrativos com efeito suspensivo, independentemente de caução, de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo e de decisão judicial transitada em julgado. Recurso com efeito suspensivo. Também não cabe mandato de segurança contra a lei em tese. Atos disciplinares, salvo quando praticados por autoridades incompetentes ou sem observância de formalidades essenciais, como substituto de ação de cobrança ou de ação popular. O contrato judicial passível de recursos ou correição ato judicial. Contra ato judicial passível de recursos ou correição. Observação:
próprio Supremo Tribunal Federal relativiza a aplicação dessa súmula quando do ato impugnado puder resultar dano irreparável. Irreparável. Porém, isso precisa ficar cabalmente demonstrado na petição inicial. Tutela de urgência. A medida liminar visa impedir o parecimento de um direito em razão da demora na prestação jurisdicional. A medida liminar visa impedir o procedimento de um direito em razão da demora na prestação. Requisitos: humus boni juris e periculum in mora. Ao despachar a inicial, o juiz pode suspender o ato que motivou a impetração. Então ele pode fazer essa suspensão do mandado de segurança na tutela de urgência. A não ser que ela venha a ser revogada ou cassada, os efeitos da medida liminar duram até a prolatação da sentença. A decisão que conceder ou denegar a liminar. Cabe agravo de instrumento. Se a medida liminar for deferida, o processo passa a ter prioridade para julgamento. Casos em que não é possível a concessão da liminar. Compensação de créditos tributários. Entrega de bens e mercadorias provenientes do exterior. Reclassificação ou equiparação de servidores públicos. Concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamentos de qualquer natureza. Observação. Se o impetrante começar a criar obstáculos ao andamento do processo ou deixar de cumprir em 3 dias úteis os atos ou diligências que lhe couberem, será decretada a porempção ou caducidade da medida liminar, por ato de ofício ou a requerimento do Ministério Público. Observações número 3. Pode ser exigida caução, finança ou depósito do impetrante para assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Ao suspender liminarmente o ato impugnado, o juiz entrega ao impetrante um estado fático que é exatamente o mesmo que encontrará na futura e eventual vitória definitiva com a demanda, que demonstra a saciedade e a natureza satisfativa dessa espécie de tutela de urgência. Nossa, que texto, né? A concessão de liminar em mandado de segurança supõe, além do risco de ineficácia da futura decisão definitiva de demanda, a elevada probabilidade de êxito da pretensão, tal como nela formulada. Petição inicial. 2 vias com documentos, se não for caso do mandado de segurança, se os requisitos legais não tiverem sido atendidos ou se o prazo houver transcorrido, a petição será
indeferida. Indeferimento da inicial. Cabe apelação se a competência originária para o julgamento do mandato de segurança foi de algum tribunal. Cabe agravo de ato de indeferimento do relato para o órgão competente do tribunal que integre. Então, se algum tribunal, né, causar, né, alguma coisa, cabe indeferimento. É admitido o litisconsórcio ativo. Mas o litisconsorte não será admitido após o despacho da petição inicial. Além de poder conceder a medida liminar, o juiz, ao despachar a inicial, irá ordenar que se notifique o coator para que preste informações em até 10 dias. Que se de ciência do feito ao agravo ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada para que ingresse no feito se achar por bem. Após o prazo de 10 dias dados ao coator, será ouvido o representante do Ministério Público em até 10 dias. Com ou sem o parecer do MP, mandato probatório do Ministério Público, os autores irão conclusos para o juiz, que irá decidir necessariamente em até 30 dias. Concedido o mandado, o juiz transmitirá o inteiro teor da sentença à autoridade coatora e à pessoa jurídica interessada. Apelação. Cabe tanto se o mandado de segurança foi concedido quanto se for denegado. Exame necessário se a sentença conceder a segurança. A autoridade coatora também tem o direito de recorrer. Cabe execução provisória da sentença e conceder o mandato de segurança. Se o mandato de segurança for extinto sem julgamento do mérito, o pedido poderá ser renovado, se o prazo de 120 dias não tiver se esgotado. Competência é definida em função da hierarquia da autoridade legitimada a praticar o ato comissivo ou omissivo capaz de produzir a lesão ao direito do impetrante. A mudança de cargo da autoridade não altera a competência. Nossa, que coisa, viu? Ai, ai, ai. Vamos fazer questão, então. Eu só... Aqui... Beleza. Após a prática de ato ilegal por parte da autoridade pública, Jonas, com base em direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, tendo prova pré-constituída do seu direito
ingressou com uma demanda no Poder Judiciário, observando prazo decadencial de 120 dias. 120 dias, beleza. Nesse cenário, considerando as disposições da Constituição Federal, é correto afirmar que Jonas ingressou em juízo com um ou uma ação de improbidade administrativa, mandado de segurança, mandado de injunção, ação civil pública ou ação popular. Acredito que seja o mandado de segurança. Então, aqui, ó. Não coube habeas corpus e habeas data, e ele praticou um ato ilegal por parte de autoridade pública, né? Como na função de uma autoridade pública, né? Exercendo uma certa relação de autoridade com o público, sendo jurídica ou até de servidor, né? O Ministério Público de Contas do Estado Gama impetrou mandado de segurança contra acordão do Tribunal de Contas daquele estado que determinou a extinção e o arquivamento de representação promovida pelo Parquet de Contas para se apurar supostas irregularidades em procedimento licitatório relativo a contrato de edificação da nova sede administrativa do mencionado tribunal. Então vamos lá de novo. Acordão Tribunal de Contas daquele estado que determinou a extinção e o arquivamento de representação promovida pelo Parquet. Então, extinção, arquivamento, né, essas palavras aqui nesse exercício, representação promovida pelo Parquet de Contas para se apurar supostas irregularidades em procedimento licitatório. Diante do exposto, é correto afirmar que o Ministério Público de Contas aqui, ó, o Ministério Público de Contas tem legitimidade para impetrar mandado de segurança em face de acordão do Tribunal de Contas perante a qual atua, em razão de lhe serem conferidas as mesmas prerrogativas jurídicas inerentes no plano institucional do Ministério Público Comum, não tem legitimidade para impetrar mandato de segurança em face de acordão do Tribunal de Contas, perante a qual atua em razão da ausência de autonomia institucional do Parquet de Contas, tem legitimidade para impetrar mandado de segurança em face de acordão do Tribunal de Contas, perante a qual atua em razão da existência de autonomia institucional do Parquet. Tem legitimidade para impetrar mandado de segurança em face de acordão do Tribunal de Contas perante a qual atua, pois há previsão legal autorizando o Parque de Contas a atuar nesse sentido. Serem conferidas as mesmas prerrogativas judiciais.
tem legitimidade para impetrar mandado de segurança em face de acordo, em razão de lhes serem conferidas mesmas prerrogativas jurídicas inerentes no plano institucional do Ministério Comum. Deixa eu ver se. Eu tô achando que é a letra C, mas deixa eu ver. Impetrou o mandato de segurança contra o acordo. Então, o Ministério Público de Contas ele está entrando com um mandato de segurança para o acordão Tribunal de Contas daquele estado. Porque ele determinou a extinção e arquivamento de representação promovida pelo Parque Contas para se apurar suposta irregularidade. Então tem uma suposta irregularidade em procedimento licitatório. É, então é, é porque há previsão legal, é porque existe uma autonomia institucional, ou é porque eu acho que então deve ser letra E. É porque há uma previsão legal. Não, ixi, não tem. Pera aí. Não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança em face de acordão Tribunal de Contas perante ao qual, em razão de ausência de autonomia institucional do parque de... Então, ele não tem porque existe uma ausência de autonomia institucional. Vamos ver aqui. A questão aborda a legitimidade do Ministério Público de Contas para impetrar mandato de segurança contra acordão do Tribunal de Contas. Esse é um tema que envolve o entendimento sobre a autonomia institucional e as prerrogativas do Parque de Contas. Legislação e jurisprudência. No Brasil, o Ministério Público de Contas, apesar de desempenhar funções similares ao Ministério Público Comum, não possui as mesmas prerrogativas, especialmente no que concerne à autonomia institucional completa, Constituição Federal e o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria são fundamentais para essa análise. Exemplo prático. Imagine que o Ministério Público de Contas de um Estado deseja impugnar uma decisão do Tribunal de Contas que julgou regular um procedimento licitatório. Se esse parque tivesse autonomia semelhante ao Ministério Público Comum, poderia buscar diretamente o Judiciário para rever tal decisão. Entretanto, a autonomia limitada restringe essa atuação direta. Alternativa letra B. Não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança em face de acordão do Tribunal de Contas, perante a qual atua em razão da ausência de autonomia institucional. Então a questão aqui está falando da ausência de autonomia, né? Então não pode de segurança. Próxima questão. Delegado de polícia. Determinada empresa jornalística pretende ajuizar ação judicial para obter, junto à Secretaria Municipal de Educação, informações sobre os processos de licitação
referentes ao fornecimento de merendas e escolas do município Beta. O acesso a tais informações fora negado de forma arbitrária à empresa. Entre os remédios constitucionais previstos pela ordem constitucional vigente, aquele cabível à situação hipotética narrada é ajuizar ação judicial para obter junto à Secretaria Municipal de Educação informações sobre os processos de licitação. Deixa eu ver aqui. Mandato de segurança individual, habeas data, ação popular, mandado de segurança coletivo, ação civil pública. Será que o habeas data? Vamos ver aqui. Pessoa do impetrante. Eu acho que é o habeas data. Mandato de segurança individual. Por que mandato de segurança individual? O direito de aqui é incorreta. Pelas razões acima expostas, o remédio correto não é habeas data, porque o pedido de informação não diz respeito à pessoa do impetrante, e sim sobre o tema de interesse coletivo. Ah, então por que que não é habeas data? Porque é um interesse coletivo. Empresa jornalística junto do município Beta. Então é coletivo, é a empresa jornalística e aí junto à Secretaria Municipal querem pegar a empresa Beta, por isso. Ah, João, vereador do município Alfa, solicitou que o chefe do Poder Executivo do respectivo município encaminhasse um detalhamento dos custos realizados com determinado programa social direcionado ao idoso, o que foi feito sem que a mesa diretora da Câmara Municipal de Alfa tivesse conhecimento da solicitação. A solicitação foi indeferida pelo prefeito municipal Alfa sob o argumento de que João tinha legitimidade para apresentá-la, o que resultou na impetração do mandato de segurança pelo solicitante visando a sua obtenção. À luz da sistemática constitucional, o pedido formulado no mandato de segurança deve ser julgado. Então, vou entender aqui, ó. João, ele é o vereador. João, vereador. Ele solicitou que o chefe do Poder Executivo do respectivo município encaminhasse um detalhamento dos custos realizados com determinado programa social direcionado ao idoso. Ele quer informações sobre gastos com idosos, certo? Que foi feito sem que a mesa diretora da Câmara Municipal Alfa tivesse conhecimento da solicitação. Então foi feito sem conhecimento da Câmara. A solicitação foi indeferida pelo prefeito municipal
alfa sobre o argumento de que João não tinha legitimidade para apresentá-la. Então, o prefeito indefere argumento que João não tinha legitimidade para apresentá-la. O que resultou na impetração de mandato de segurança pelo solicitante, visando a sua obtenção. Então, João, ele fez um mandado de segurança. À luz da sistemática constitucional, o pedido formulado no mandato de segurança deve ser julgado improcedente, considerando que o instrumento adequado é o habeas data, procedente, considerando que João, embora ocupe o cargo eletivo de vereador, não deixe de ser cidadão, improcedente, considerando que as prerrogativas do parlamento não se confundem com as da Casa Legislativa, procedente, considerando que João não tem o poder de representação da Casa Legislativa, salvo se sua solicitação for ratificada posteriori, procedente, considerando que cada parlamentar está apto a exercer a integralidade dos poderes da Casa Legislativa, os quais instrumentalizam as funções dessa estrutura orgânica. Improcedente, instrumento adequado é habeas data? Acho que não. Procedente, considerando que João, embora ocupe o cargo eletivo de vereador, não deixa de ser cidadão. Acho que não. Improcedente, considerando que as prerrogativas dos parlamentares não se confundem com as da Casa Legislativa. Improcedente, considerando que João não tem poder de representação da Casa Legislativa, salvo se sua solicitação for ratificada posterior. Procedente, considerando que cada parlamentar está apto à integralidade dos poderes da Casa Legislativa. Instrumentalizar a função dessa estrutura orgânica. Puxa, essa é difícil para mim, né? Tô conseguindo. Então, João é o vereador. Ele pediu informações dos idosos. Foi cedido, né, sem mesa diretora da Câmara Municipal. O pedido foi feito sem que a mesa da diretora da Câmara Municipal. E aí o prefeito fala: não, eu vou indeferir esse pedido. Porque não é um instrumento. Aí ele falou assim: não, então você não vai. Eu vou entrar com mandato de segurança. Porque aí a minha ação de entrar com mandato de segurança é improcedente. Habeas data. Procedente, considerando que João. Talvez seja, né? Vamos lá. Não. Foi procedente considerando que João, embora ocupe cargo eletivo de vereador, não deixa de ser cidadão. Essa é a resposta. Então é isso, né? Hoje a gente aprendeu um pouco sobre esse direito. No próximo vídeo a gente vai continuar estudando para ter mais noções e melhorar o nosso índice de acerto em questões que envolvam esses temas, né? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!